Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja com você e toda a sua família, hoje e sempre. Aqui é o irmão Jetro de Fé em Fé e hoje nós vamos meditar na palavra de Deus sobre a vida de Eliseu. Se encontra lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, tá bom, irmãos? Nós vamos meditar um pouco aqui. O que é que podemos aprender com a atitude de Eliseu, tá bom? Antes de começarmos, irmãos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, tá bom? 2 Reis, capítulo 6, a partir do versos 8, irmãos. Eu vou ler aqui alguns versículos, tá bom? Tem como título: Eliseu revela os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Versículo 14, irmão. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo disse: meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos meditar aqui para o nosso crescimento, tá bom, irmãos? Irmãos, ali a Síria fazia guerra contra Israel e houve várias tentativas de destruição contra o povo israelita. Toda vez que o rei da Síria pensava no seu quarto em uma estratégia para destruir Israel, Deus revelava a estratégia para o profeta Eliseu. E este avisava o rei de Israel, a fim de que a nação não fosse destruída. O rei da Síria chegou a achar que havia algum sírio que estava entregando as estratégias a Israel. Porém, falaram a ele que o profeta Eliseu é que falava tudo ao rei de Israel, segundo a revelação de Deus. Portanto, o rei da Síria decidiu matar Eliseu. Durante a noite, enviou cavalos, carro e um grande exército para a região onde Eliseu estava, de forma que cercou a cidade inteira. E quando o servo de Eliseu, homem de Deus, havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos, tanto com carruagens. E o teu servo disse a ele: meu mestre, que faremos? Nos pensamentos daquele servo de Eliseu havia um grande pavor por não conseguir ver nenhuma solução e imaginar que morreria ali mesmo. Porém, havia ali também um exército ao seu favor, mas ele não conseguia ver, não conseguia enxergar. Eliseu, após ouvir o desespero do seu discípulo, e ele respondeu: não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Eliseu não teve medo. A confiança do profeta não estava naquilo que ele poderia fazer, mas sim no Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha e que tem o domínio sobre todas as coisas.
Além disso, Eliseu possuía uma visão espiritual e por isso a certeza de que não estava sozinho e ainda sabia que estava em maior número. Segundo as Reis, capítulo 6, do 17 ao 18, nós vemos a visão espiritual. Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Imagine só a visão maravilhosa, irmãos, que o discípulo presenciou. Os anjos de Deus em carros de fogo preparados para guerrear por ele e por Eliseu. Louvado seja Deus. E quando eles desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere este povo, rogo-te, com cegueira. E Deus os feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. E abrir e fechar da visão é a petição que o profeta fez. Foi para que o seu servo enxergasse o mundo espiritual e dessa forma tivesse fé no poder de Deus para os tirarem daquela enrascada. Enquanto o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, os sírios tiveram a visão fechada pelo próprio Deus, para que o profeta conseguisse escapar das mãos daquele que estavam os perseguindo. Dessa forma é possível perceber como Deus muda, irmãos, as situações que parecem ser impossíveis por amor dos seus filhos. Eliseu guia os seus inimigos. Em 2 Reis 6, do 19 ao 20, Eliseu guia os inimigos, irmãos. E Eliseu disse-lhe: Esse não é o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e eu vos mostrarei até o homem a quem buscais. Ele, porém, conduziu-lhe até Samaria. E sucedeu quando eles haviam chegado em Samaria, que Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam enxergar. E o Senhor abriu os seus olhos, e eles viram, e eis que eles estavam no meio de Samaria. A estratégia do profeta. Ao dar a localização para os sírios, Eliseu não estava mentindo, pois o verdadeiro inimigo desse povo era Israel, e o local informado era onde o exército israelita estava. É válido elucidar, irmãos, que os sírios não continuaram cegos permanentemente, porém foi momentâneo. Irmãos, em 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 21 e 22, nós vemos a bondade de Deus, a sua misericórdia. E o rei de Israel disse a Eliseu, quando os viu: Meu pai, devo feri-los? E ele respondeu: Tu não os ferirás. Ferirás tu aqueles aos quais tomaste cativo com a tua espada e com o teu arco? Põe pão e água diante deles, para que possam comer e beber e se vão para o seu mestre. Veja que bondade, irmãos, a misericórdia com os inimigos. Esses versículos demonstram a grande obra da graça de Deus sobre as nossas, pois mesmo quando nos voltamos contra Deus, Ele, ao invés de nos destruir, cuida de nós para que não sejamos mortos e possamos ter uma nova oportunidade.
Dessa forma aconteceu com os sírios, irmãos, que não foram destruídos, porém alimentados. Nós vamos ver a vitória, irmãos, de Israel, e ele preparou grande provisão para eles. E quando eles haviam comido e bebido, ele os despediu e foram até o seu mestre. Assim os bandos da Síria não mais adentraram a terra de Israel. Consequência do ato da bondade. Ao contrário do que a intuição humana aponta, a batalha de Israel não foi ganha com atos de violência, porém com bondade. Louvado seja esse Deus, irmãos. Deus deseja mostrar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, irmãos. Eliseu disse: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Precisamos conhecer a Deus em sua intimidade, ao ponto de confiarmos nele de todo o nosso coração e saber que ele está ao nosso lado para nos ajudar. A palavra de Deus nos promete isso, irmãos. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eliseu não teve medo do imenso exército da Síria, pois sabia que ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Sabia que em situações que parecem desfavoráveis, Deus está agindo em seu favor e está agindo também em nosso favor, irmãos. Louvado seja esse Deus, irmãos. Nós precisamos aprender com Eliseu, irmãos. Eliseu não pediu para destruir todo um exército, mas ele pediu bondade, ele agiu com bondade para com os seus inimigos. A palavra de Deus diz isso, irmãos. Se teu inimigo te pedir para caminhar uma milha, caminha com ele 2. Se ele te bater uma face, oferece a outra. Deus só nos deixou o amor para nós obedecer, irmãos, a palavra de Deus. Deus só deixou o amor, irmão. Deus não deixou vingança nem maldade. Devemos tratar o mal com o bem. Que possamos aprender com Eliseu, irmãos, a ter fé e olhar o espiritual da coisa, aquilo que não está além, que está além da nossa visão. Que não possamos ser como o moço de Eliseu, estava aflito, preocupado, ele não enxergava o espiritual, ele não tinha fé, ele não orava a Deus para que Deus abrisse os olhos. Que possamos aprender com Eliseu a ter fé e a ter misericórdia. Que o Senhor nos renove a cada dia e fortaleça a nossa fé neste Deus tremendo. Vamos orar juntos, irmãos. Senhor Deus e Pai que estás no céu, muito obrigado, ó Deus, por esse dia, mais um dia que o Senhor nos concede, ó Deus, com vitória sobre todas as nossas adversidades, nossas guerras. Senhor, o Senhor está conosco a lutar por nós, a vencer todas elas, ó Deus, porque aquele que guerreia nunca perdeu uma batalha, Senhor. Confiamos em Ti, na certeza que o Senhor é Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus que faz todas as coisas para os que creem e oram com fé e esperam com fé no Senhor, Deus. Esperamos com fé em Ti, ó Deus, sabendo, na certeza que o Senhor está ao nosso caminho, na nossa dianteira, preparando o caminho para a nossa vitória, Deus. Dá vitória ao teu povo sempre, ó Deus. Renova a fé daqueles que estão caídos, ó Deus. Daqueles que estão enfermos, cura, Deus. Cura os enfermos, Senhor. Perdoa-nos, guarda e nos protege, ó Deus. Perdoa a nossa falta de fé, as nossas fraquezas, que são tantas, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, guarda e nos protege, Senhor. Em nome de Jesus que nós te oramos e confiamos. Amém. Muito obrigado, irmãos. Até a próxima, se o Senhor permitir.